Meus amores, para a gente dar continuação ao estudo dos verbos, eu quero que vocês prestem bem atenção à estrutura, tá? Vamos trabalhar um pouquinho essa parte, né? Porque ela te ajuda, inclusive, a você saber conjugar melhor os verbos, tá certo? Então, vem comigo, preste atenção, ó. Os elementos estruturadores do verbo. Primeiro que ele começa um pouco similar à estrutura dos nomes, né? Ou seja, ele também tem radical. Kelly, como é que eu acho o radical de um verbo? Preste atenção, ó. Primeiro, o importante é você lembrar o seguinte: bote sempre o verbo, se ele estiver conjugado ou não. Bote esse verbo na forma de infinitivo, que é quando ele termina em R, né? Então, pense aí, por exemplo, o verbo amar, tá? O que é que você faz para achar o radical? Você vai fazer o seguinte: você retira essa terminação, que você está vendo aqui, o AR, tá? O que sobra é o radical. Vê que coisa fácil. Isso serve para todos os verbos. Se ele é regular, se ele é irregular, entendeu? Bota no infinitivo e tira essa terminação. Esse AR ou ER ou IR, em que os verbos terminam, vão indicar a conjugação do verbo. Se ele termina em AR, ele é um verbo da primeira conjugação. Se ele terminar em ER, como beber, ele é da segunda conjugação. Se ele terminar em IR, ele é da terceira conjugação. Lembrando que o verbo por, atenção, ele não tem uma conjugação para ele especial. O verbo por, na verdade, é o verbo poer, tá? Que veio de onde? Do latim. E nós, por uma questão de variação linguística, fizemos uma redução da palavra. E aí a gente fala alguns de verbo por. Mas você já percebeu que quando você conjuga, o E aparece? Ele põe. É mesmo, eu nunca parei para pensar de onde é que vem esse E, tá? Então, o verbo por, que é o verbo poer, ele, portanto, é da segunda conjugação, porque terminaria em ER, beleza? Gente, agora, esse Azinho, esse E e esse I que vocês estão vendo aí, nada mais são do que vogais temáticas. No verbo, a vogal temática é que indica a conjugação. Então, são elas o A, o E e o I, certo? E o que é o tema? É a junção do radical com a vogal temática. Então, no caso do verbo amar, o tema seria o AM mais o A. Ué, Kelly, ficou igual ao verbo amar conjugado. Isso pode acontecer? Pode acontecer, fique tranquilo, você não errou, tá? Então, o tema de um verbo é quando você vai juntar o radical mais a vogal temática, ok? E as desinências? Bem, sobre as desinências, a primeira que você deve prestar bastante atenção é essa moça aqui, a desinência modo temporal. Por quê? Porque ela vai te ajudar a conjugar os verbos. Você vai ver já já, tá? A desinência número pessoal, ela vai se repetir, porque ela tem um padrão. Ela vai sempre aparecer quando você estiver falando daquela pessoa. Por exemplo, o MOS, M-O-S. Ele sempre aparece quando eu estou conjugando a pessoa nós. Você já parou para prestar atenção nisso? Essa terminação é uma desinência número pessoal. Por quê? Porque ela indica que é aquela pessoa, o nós, em qualquer tempo, em qualquer modo. Entendeu? Então ela se repete. A número pessoal é que dá identidade, porque ela vai identificar qual é o tempo e qual o modo. Se é indicativo, se é subjuntivo, tá? Qual é o tempo que está conjugado, tá certo? E é isso agora que eu quero mostrar para vocês. Só que só espera um minutinho para terminar essa parte. As desinências, gente, elas também podem indicar o que a gente chama de formas nominais do verbo. O infinitivo, o gerúndio e o particípio. O infinitivo, ele vai terminar em R, tá? Para indicar o infinitivo, você termina lá o verbo em R. Amar é uma desinência de infinitivo, esse Rzinho, tá? Quando
for o gerúndio, você vai ter um NDO, amando, bebendo, partindo, saindo. E quando for o particípio, você vai ter lá o DO. E lembrando que o particípio, tá, é uma forma nominal que pode sofrer flexão de gênero em algumas circunstâncias. E aí você viria o DA, ao invés de ter lá o DO, tá? Mas essas seriam as desinências das três formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio, tá bom? Agora, acompanhe comigo a explicação das desinências modo-temporais e números pessoais. Amores, antes de vocês analisarem as desinências modo-temporais e números pessoais, preste atenção aqui nessa explicação, porque aí você vai concretizando quando eu te mostrar a tabela, tá? Veja, no presente modo indicativo, tá certo? Quando a gente está conjugando, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, nós amais, eles amam. Você não vai ter, por exemplo, a desinência chamada modo temporal. Você vai ter a desinência número pessoal. E ela que vai te ajudar a indicar que é aquele tempo verbal ou qual pessoa. Ela não tem a função realmente da modo temporal, tá? Então você vai ver, né, pela tabelinha, que dois tempos do modo indicativo não tem a desinência modo temporal. Somente os outros quatro. Então, na estrutura, olha para a estrutura, que eu estava mostrando ainda há pouco. Você tem um radical, depois você tem a desinência. Aqui, você já tem o radical, a N, você tem o A, que é a vogal temática da primeira conjugação, e você tem o S. Esse S está indicando por quê? Que o verbo está conjugado na segunda pessoa do singular. Por isso que essa desinência é chamada de número pessoal, porque ela vai indicar o número e a pessoa, tá? E aí você vai ver uma tabelinha completa mostrando as desinências para cada tempo, né, verbal. Só estou te adiantando para você entender melhor essa questão da estrutura. Agora, pensa comigo, tá certo? Aqui, outros tempos do modo indicativo. Se eu conjugasse o verbo no pretérito imperfeito, vamos lá. Eu amava, tu amavas, não é? Percebam aqui o que é que aconteceu. Ó, aqui você tem o radical, a vogal temática e apareceu esse vá que vai se repetindo. Ó. Eu amava, tu amavas, ele amava. Esse vá já é uma desinência modo temporal, que vai indicar que o tempo é o pretérito imperfeito, tá certo? Do indicativo, porque só aparece nele. Não vai aparecer em mais ninguém. Agora, vem pra cá, vem pra cá. Olha aqui, o S, que apareceu aqui, e que também apareceu aqui, ó. Por que se repetiu, Kelly? Porque a desinência número pessoal, ela pode se repetir naquela pessoa, em vários tempos, entendeu? Ela não é número pessoal, para indicar se é singular ou plural, e qual é a pessoa, tá? Agora, a modo temporal, ela só vai aparecer naquele tempo, naquele modo. Deixa eu te mostrar outra. Se você viesse para cá, ó, vem comigo lá no futuro. Futuro do indicativo, futuro do presente. Eu amarei. Tu amarás. Olha só, esse ré e esse rá tônico. Eu amarei, tu amarás. Está indicando o quê? Que está no futuro do presente do indicativo. Essa marca dele só aparece nele, tá entendendo? Não vai aparecer no futuro do pretérito, que já vai ser o ria, eu amaria, entendeu? Que já não vai aparecer em outro com o pretérito perfeito. O pretérito perfeito nem vai ter nome, desinência modo temporal. Ele, assim como o presente indicativo, não vai ter desinência modo temporal. Vamos ver a tabelinha para você entender melhor? Meus amores, sobre as desinências modo temporais, o que é que nós podemos apontar? Olha só. Com relação ao pretérito imperfeito, mágico perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, nós temos no indicativo desinências modo temporais.
perfeito não tem, tá? Então, nós já vamos direto para quê? Direto para as desinências número-pessoais com eles. Esses outros, certo? Eles têm, esses 4 tempos aí tem. No caso do pretérito imperfeito, cuidado. Ele se divide aqui, ó, a terminação da primeira conjugação, que vai aparecer o vá, cantava, amava, dançava, certo? E na segunda e na terceira conjugações, apareceu ia. Eu bebia, eu partia, eu fazia, eu queria. Tá vendo? Apareceu o ia. Esse ia é pretérito imperfeito, só que é para verbo da segunda ou para verbo da terceira conjugação. O mais que perfeito vai aparecer o rá. Aí você olha para cá, ok, o futuro do presente também tem rá e ré. Qual a diferença? É a tonicidade. Veja a minha pronúncia. No mais que perfeito eu falo, eu cantara. Olha onde está a sílaba tônica. Cantar. Está no tá. Eu cantara. Quando é o futuro do presente, esse rá e esse ré vai ser tônico. Eu cantarei. Tu cantarás. Olha onde está a sílaba tônica. Está no rá. Ele cantará. Entendeu? Então a diferença é na tonicidade. Então o rá átono no pretérito mais perfeito e o tônico no futuro do presente. Já o futuro do pretérito vai aparecer o ria, eu amaria, tu amarias, ele amaria, vós amaríeis, beleza? Grava isso, gente. Isso vai te ajudar pra caramba, pra chuchu. No subjuntivo, quando a gente está conjugando, olha o que é que aparece como desinência. No presente, tá? Nós vamos ter o e e o a como desinência motemporal se alternando também entre primeira, né, e segunda ou terceira conjugações. Então, quando você fala o verbo cantar, que eu cantei, que tu canteis, vai ter o é para dizer que é da primeira conjugação. Quando for da segunda, verbo beber, por exemplo, que eu parta, ou, perdão, que eu beba, que tu bebas, que ele beba. Se for da terceira, o verbo partir, né, seria que eu parta, que tu partas, que ele parta. Veja que já aparece o a, não é? Então, esse é e esse a são marcas somente do presente do subjuntivo. Primeira conjugação é, segunda ou terceira a. E esse SSE, meu amor, se você viu um verbo conjugado que tem esse SSE, é imperfeito subjuntivo na hora. Se eu amasse, se eu cantasse, se eu pulasse, se eu bebesse, não importa se é primeira, segunda ou terceira conjugação, tá? Então você coloca aí, pelo amor de God, que é o quê? Pretérito imperfeito, tá bom? E o futuro do subjuntivo? Cuidado só para não confundir com a desinência de infinitivo, tá? Porque termina em R. Mas você vai perceber por quê? Pelo contexto, pela frase. Lembra lá que o subjuntivo indica a possibilidade quando eu amar, quando eu sair, quando eu for, quando eu quiser. Né? Então, essa ideia de, inclusive, conjugar o subjuntivo, gente, com a, com e, né? Com SSE, né? Com R, só vai ficar claro na tua cabeça se você praticar, não é? Ou se você também apoiar com essas conjunções que eu fui fazendo para te dar um suporte. No presente, você pode pôr o que? No pretérito imperfeito, você pode pôr o se. E no futuro, você pode pôr o quando. Agora, cuidado, porque elas não são fixas, certo? Na verdade, vai depender muito do sentido que eu estou empregando a frase. No futuro, eu posso usar o quando, eu posso usar o se. Então, vai depender da terminação mesmo, tá? Se eu falo, se eu quiser, o quiser está no futuro do subjuntivo, mas você colocou uma condição aí, se eu quiser. Quando eu quiser, já apareceu a ideia mais de uma probabilidade, né? De algo que há de ocorrer no futuro, entendeu? Então, muda um pouco o sentido, a questão do contexto, mas a conjugação não deixa de ser futuro subjuntivo, tá? Então, cuidado. O imperativo, não é? A gente vai aprender direitinho.
mas ele tem a forma similar ao presente subjuntivo, no imperativo negativo, certo? O imperativo afirmativo, ele não aparece com desinência modo temporal, ok? E o infinitivo, que eu já tinha mostrado a vocês, que termina em R. Agora, as desinências, gente, número pessoais, que vão indicar a pessoa e se é singular ou plural. Elas não indicam o modo. Agora, atenção. No presente indicativo e no pretérito perfeito, algumas delas acabam sendo bem marcantes para, né, a pessoa e para o tempo. Por exemplo, só na primeira pessoa do presente indicativo, né, os verbos regulares terminam em O. Eu amo, eu bebo, eu como, eu danço. Perdão, dançar é irregular, né? Mas os verbos aí na primeira pessoa, tá vendo? Essa estrutura de desinência, ela não muda, é o O. Aí você pega, isso me ajuda também a identificar a conjugação, né? O tempo, tudo direitinho. Ajuda pra caramba. Não se preocupa com isso, isso vai te ajudar a conjugar verbo. Ó, você vai perceber que as desinências número pessoais, elas vão se repetindo. Por exemplo, o S, né? Veja que o S, para marcar o tu, ele aparece em várias situações. Aqui, quando ele coloca outros tempos, eu vou te dar um exemplo. Pega aí o pretérito imperfeito do indicativo. O imperfeito que eu estava falando ainda agora. Eu amava, tu amavas. Tá vendo o S depois do vá? É isso aqui, ó. Tá indicando que é o tu lá no pretérito imperfeito, porque tem esse S no final. Eu amava, tu amavas. Segue comigo a tabelinha. Eu amava, só foi até o vá, então não tinha ali desinência número pessoal. Tu amavas, teve o S. Ele amava, não tem nada depois do vá, não tinha desinência número pessoal. Nós amávamos, apareceu o nós. Vós amáveis, aí veio o VE, que é a desinência modo temporal, e depois o IS, né? Amáveis. Eles amavam o M no final. Agora, esses outros aqui têm algumas alterações, entendeu? Então, eles passam a ter uma estrutura particular. O pretérito perfeito, por exemplo, só ele tem essa estrutura aqui no tu, ó, e no vós. Estão vendo? Ó, eu amei, tu amaste. Esse amaste, gente, é só no pretérito perfeito indicativo. Ou vós amastes. Então, se você está conjugando verbo, se você está identificando, gravem essas desinências. Isso vai ajudar muito, tá? Vem comigo, eu vou te mostrar mais. Amores, para conjugar o subjuntivo, tá? O que a gente precisa? Primeiro, lembrar que esse modo verbal, ele é ligado sempre a uma ideia hipotética, condicional, trabalha com probabilidade. Ou seja, é muito mais fácil você pensar isso e associar gramaticalmente na tua cabeça. Em que situação isso viria numa frase, numa oração? Em orações normalmente subordinadas, gente, tá? Percebam, o tempo, né, do subjuntivo está subordinado a uma outra oração, uma oração principal, que pode vir em outros tempos verbais, inclusive no modo indicativo. Ó, vejam aqui, eu quero, presente indicativo. O que é que eu quero? Que ele ame alguém bem legal. Nessa frase, observe que a minha oração subordinada, ela vem marcada pelo presente do subjuntivo, gente. Porque às vezes a gente fica sem saber onde é que eu vou conjugar. Que eu ame, que tu ames, que ele ame. O aluno fica achando, né? Você fica achando que é uma coisa que você não vai usar nunca. Decoreba é essa? Não, não é decoreba não. Olha aqui a aplicação. Eu quero que ele ame. Entendeu? Então, é só você associar ao tipo de oração que obviamente que irá aparecer. Por isso que a gente diz para você, conjugue com conjunções de apoio. O presente com o que, o pretérito imperfeito com o se, o futuro com o quando, tá? Por conta das orações subordinadas. Irei morar, né? Ou morarei, tá certo? Se você quisesse colocar num tempo simples, sem ser colocação verbal.
mas está aqui o futuro do presente, vai lá do modo indicativo, e a oração subordinada, que vem, está no presente subjuntivo. Irei morar em uma casa próxima à praia no dia em que não precise mais trabalhar, né? Que eu não preciso, eu ficou implícito, perceberam? Um dia em que eu não precise. Aí você está dando vida a algo que parece decoreba. Que eu precise, que tu precises. Estão entendendo? Ó, se eu não te amasse tanto assim, olha aí a música da Ivete Sangalo, para ajudar a gente a conjugar o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos. Vira a ideia de hipótese? Talvez perdesse os sonhos dentro de mim. Se eu não te amasse tanto assim. E quando a gente está no futuro, né? Veja, no futuro, você pode ter o quando como conjunção de apoio, pode ter o se. Só que o se, como eu disse a vocês ainda há pouco, ele vai te marcar mais ideia condicional. Tem uma música chamada Dia Branco, bastante conhecida, né, por Elba Ramalho, Zé Ramalho. Essa música, ela tem essa construção. Se você vier, pro que der e vier comigo. Se você vier. Perceberam a ideia de hipótese, mas o verbo está no subjuntivo. Então, ele joga a ideia de futuro para frente, mas marca ainda a ideia de algo hipotético, porque ele não tem certeza se a pessoa no futuro vai vir. Entendeu? Então, o subjuntivo inteiro, presente, pretérito imperfeito e futuro, sempre vai estar associado a isso que eu falei para vocês. Hipótese. Ok? E como é que a gente faz a conjugação do modo imperativo? Ó, não é difícil. Preste atenção na dica. Presta atenção. Pessoal, no caso do imperativo, que é aquele modo que trabalha com a ordem, com pedido, conselho, comando, para você conjugar, você vai fazer o seguinte. Imperativo negativo, tá? Não, ok? Ele é igual ao presente do subjuntivo. Você realmente só faz repetir. Não precisa cortar nada. Não usa a primeira pessoa, não é? Imperativo não trabalha com eu, certo? Nem o afirmativo, nem o negativo. E aqui você vai e preenche como está se conjugando para esse subjuntivo. Lembra lá que eu ame, que tu ames. Então fica não ames tu. Que ele ame, não ame você. Que nós amemos. Que vós ameis. Que eles amem. É como se você estivesse conjugando o presente subjuntivo, certo? Então é só isso, beleza? Agora, o imperativo afirmativo tem duas pessoas, o tu e o vós, ou seja, a segunda pessoa, seja singular ou plural, que elas vão vir lá do presente do indicativo, tá? Você pega o presente indicativo, eu amo, tu amas. Só que você corta esse S. Ama tu. Nós amamos, vós amais, vós amais. Não é? Tem um S aqui também, lá no presente indicativo. Só que você corta amar e vós. Então, lembrando, o tu e o vós, no imperativo afirmativo, você pega o presente do indicativo e corta o S. Amai, né? Vós e ama tu. Tá certo? Cortei o S. E as outras pessoas? Sabe por que eu não falei as outras pessoas? Porque elas são iguais, gente. No imperativo afirmativo e no imperativo negativo. Só que muda, vê que babado, que talvez ninguém nunca tenha dito para vocês. Sabe quais são as únicas pessoas que mudam? Entre o imperativo afirmativo e o negativo, o tu e o vós. O resto é tudo igual. Ficou surpreso? Pois é, quando eu descobri isso, eu também fiquei surpresa, né? Por quê? Você só muda essas duas pessoas, o tu e o vós. O resto vai ser igual. Então posso repetir, né, Kelly? Pode. Ame você, amemos
nós e amem vocês. Só isso. Imperativo, ó, é filé. Super tranquilo. Meus amores, a próxima aula da gente vai falar sobre a classificação dos verbos, tá certo? Verbo regular, irregular, nulo, perfectivo, beleza? Então, a parte de conjugação a gente encerra aqui. Ufa! Valeu! Beijo!